colegas senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós estamos vivendo um momento, sem dúvida nenhuma, histórico e importante para a classe trabalhadora, para o Congresso Nacional e para toda a sociedade. Histórico porque a cada momento nós nos reunimos, a cada momento as pessoas ligam a televisão e vão de forma bastante espontânea, sempre depositando o seu sentimento de esperança, o sentimento de que está se achando uma luz lá no fim do túnel. Nós começamos o ano, um momento difícil do Brasil, saindo de uma eleição, aonde, se divididos, os que ganharam a eleição, sendo totalmente certos, é os que vão consertar o Brasil, e os que perderam, conformados, vieram para cumprir o seu papel de oposição. Aqui, várias vezes a oposição ajudou, muito mais do que membros do próprio governo, a votar matérias difíceis para que o Brasil não parasse, para que o Brasil não ficasse a ver navios em momentos difíceis que a gente sabe que um dia poderia se jogar muita matéria, muita decisão fora e com isso um prejuízo enorme, incalculável seria creditado na conta do Senado Federal, na conta do Congresso Nacional. Estamos hoje, depois de um semestre, já no segundo semestre, aquele mesmo ciclo poderoso no Brasil, que diz que é necessário se votar uma reforma para que o Brasil volte a respirar, volte a gerar emprego e volte a gerar desenvolvimento. Ouvimos isso lá na PEC trabalhista, que mudaram a legislação trabalhista, dizendo que o empresariado, o empreendedor, o grande, não aguentava mais insegurança jurídica no Brasil e que ele, votando aquela reforma, ajustando a reforma trabalhista, o Brasil ia voltar a gerar emprego, ia voltar a gerar dignidade, dar condições dignas para o pai de família poder sustentar os seus filhos. O que foi que aconteceu depois de quase 3 anos? O Brasil vive vergonhosos números, momentos difíceis, escuros na comunidade internacional, onde nós temos milhões e milhões de brasileiros desempregados ou na condição de subempregados, precarizados, totalmente. Nunca vivemos um momento como esse no emprego informal, precarizado como estamos vivendo nesse momento. Falaram lá atrás que tínhamos que votar uma reforma que congelasse o dinheiro da educação e da saúde por 20 anos, para que se pudesse organizar as contas públicas. Essa PEC foi votada criminosamente, porque hoje as universidades, a educação e a saúde brasileira continua ainda sofrendo com a falta de recursos, mas os bancos continuam sorrindo e principalmente quem toma a conta do nosso Estado brasileiro, dos trilhões e trilhões que são pagos durante anos, de contas que o brasileiro nunca teve sequer a consideração de saber qual foi essa conta de verdade adquirida pelo nosso país. Hoje, recente, aqui nessa legislatura, ali a gente votou, nós votamos, discutimos o cadastro positivo, que depois de votado, os bancos poderiam diminuir os juros para os bons pagadores no Brasil. Já se vão quase 4 meses e os juros continuam altos, cartão de crédito alto, cheque especial alto e ninguém consegue pagar sequer uma dívida dentro de um banco porque ele mesmo, agiota, ele mesmo explora o seu povo. Senhoras e senhores senadores, daqui a pouquinho iremos votar uma reforma que o governo vendeu para toda a população, dizendo que iriam fazer um ajuste para que se combatesse privilégios. Eu pergunto a você que está em casa, regime geral de previdência, quem é que participa do regime geral? É o trabalhador que ganha até, no máximo, 4 mil e poucos reais. Aonde que um cidadão desse é privilegiado? Esse trabalhador que ganha entre 1.200 e 2.000 reais, até 2 salários mínimos, essa reforma está tirando dele o direito de ter o seu abono salarial.
Os trabalhadores do regime próprio, eles também estão sendo duramente atacados nesse projeto. Basta ver a forma como está sendo tratada a transição, a forma que está sendo tratado o pedágio, a forma que está sendo feito o cálculo com as viúvas, a forma que está sendo tratada as mulheres. Tanto se fala das mulheres e aqui elas estão sendo duramente atacadas sim. E não me venha dizer, senhor relator, que vocês estão corrigindo naquela PEC que vocês cansam de chamar de paralela, que não é paralela, é da balela sim. Repito, é da balela porque o que foi consenso aqui, já votado nessa casa agora, produzido nos últimos 20 dias, que foi a PEC da sessão onerosa, ela sequer foi aberta o papel, a pasta que chegou lá na Câmara dos Deputados, ficou lá pegando poeira, tanto que tivemos que fazer uma sessão aqui homologando apenas o que já tinha consensuado nas duas casas. Então imagine uma matéria dessa, que não tem consenso nas duas casas, é óbvio que ela não vai para lugar nenhum. Eu quero aqui partir para um encaminhamento, dizendo que não só o PDT votou contra lá na Câmara e vai votar contra aqui no Senado, mas nós apresentamos uma proposta, a proposta que o partido defendeu lá na campanha. Por quê? Porque aí não vem se dizer que nós simplesmente somos contras. Apresentamos um voto em separado e infelizmente fomos derrotados lá na CCJ. Nós lamentamos essa pressa, porque o senhor presidente da República, o ex-deputado Bolsonaro, teve a oportunidade de ficar 28 anos na Câmara Federal e ele não teve pressa para votar a Previdência. Toda vez ele votava contra porque ainda não estava convencido da matéria que estava lá. Se ele não estava convencido durante 28 anos, ele vai ter que dizer para o Senado, nos pautar de que nós não podemos corrigir o texto de uma PEC para devolver lá para a Câmara dos Deputados. Não entra na minha cabeça. Infelizmente não entra, porque nós vivemos num sistema bicameral, nós vivemos num sistema onde precisa se resolver na política e não nos simplesmente acordos que não são costurados na ponta e simplesmente não acontece. Portanto, nós não temos como deixar nossa digital nessa PEC, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde o Senado vive dando gestos, mas a famosa pauta da PEC federativa, do Pacto Federativo, ela não anda, ela não sai do lugar. É todo o tempo um prazo que nunca acontece. E os governos, infelizmente os governadores, todos, de ponta a ponta, estão sendo asfixiados, com mais obrigações e com menos dinheiro. Aquele discurso de menos Brasília e mais Brasil, isso não acontece na prática, quando se fala em menos dinheiro para Brasília, não eu falo a unidade, mas sim a União e mais dinheiro para os estados. Então, senhor presidente, nós vamos encaminhar contra, com muita convicção, e eu não tenho dúvida que essa reforma, um dia, as senhoras e os senhores senadores que vierem votar a favor vão se arrepender, porque vão perceber a maldade que estão fazendo em retirar dinheiro de circulação lá do município pobre. Os municípios que circulam dinheiro só dos seus fundos de participação dos seus municípios, a segunda renda, ou às vezes a maior, é simplesmente a aposentadoria. Esse aposentado da ponta que recebe o dinheirinho e lá ele coloca para circular na rua. Ele paga o mercado, a escolinha do neto, ele paga o remédio, ele vai para a quitanda, ele coloca comida dentro de casa. Tirar dinheiro de aposentado, diminuir o dinheiro da viúva, não é mais ajuste nem reforma, é ato desumano. E isso nós não iremos compactuar e não vamos participar. É necessário se deixar claro que essa reforma está cheia de pontos, que não é reforma de previdência coisa nenhuma, é reforma fiscal. O que está se fazendo é conta para dar dinheiro para banco. Esses mesmos bancos, encerro só lembrando,
Os bancos brasileiros, os bancos que operam no Brasil, lucraram 98 bilhões de reais só o ano passado. E eu pergunto, quanto é que foi convidado para eles participarem dessa conta? Nada. E um trabalhador de 2 salários perdeu o seu PIS/PASEP, o seu abono? É desumano, é maldade, o PDT vota não. Eu